Olá, amigos. Eu me chamo Marta Noves e sou tarefeira do Grupo Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para falarmos acerca dos ensinamentos de Jesus. Essa casa é uma casa muito querida, onde há corações que me são muito caros. Escolhi hoje como página de abertura esse livro que se chama Pronto Socorro, de Emmanuel, escrito pelas mãos do saudoso Chico. E a página que eu escolhi chama-se Travessia das Provas. Diz Emmanuel: conserva as diretrizes do bem e segue com Deus. Age, Deus te inspira. Cala-te, Deus falará por ti no idioma das circunstâncias. Não temas, Deus está velando. Trabalha e auxilia os outros. Deus trabalha por ti. E agora, meus irmãos, vamos então pensar em Jesus e vamos dizer assim: Mestre Jesus, amigo de todas as horas, gratidão por essa oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome. Que possamos, Senhor, aproveitar os ensinamentos que chegarão a cada um de nós nesse dia de hoje, transformando-os em atos do nosso dia a dia. Ampara cada um de nós e joga, Jesus, sua luminosidade sobre todo o nosso planeta, tão necessitado de luz, de paz, de amor, de fraternidade, de solidariedade e de igualdade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, nós hoje escolhemos refletir acerca do tema Como chego até Jesus? E aí, fazendo esse questionamento, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, através das mãos de Chico, tem um capítulo de número 11, cujo título é Abre a Porta. Nessa página, o benfeitor nos faz um questionamento. Pergunta Emmanuel a todos nós: por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que cada um de nós tem dentro de si o seu tesouro. E esse tesouro está guardado a 7 chaves dentro de uma porta, que um dia cada um de nós conseguirá abrir. E nesse dia haverá então a nossa comunhão com o Mestre Jesus. Eu achei muito bonito a forma, né? Linda forma como Emmanuel faz um comparativo da natureza conosco, homens que somos. Então ele diz que o Criador, ele oferece a semente, uma semente, o sol, a chuva, o clima, o campo, mas oferece também a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações do ano. Mas olha que interessante, apesar de o Criador oferecer tudo isso para que a semente se desenvolva,
ela terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Aí o benfeitor vem nos dizer que conosco não é diferente, porque também nós recebemos o sol da providência, a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade. Recebemos a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Entretanto, apesar de recebermos tudo isso, nós teremos que romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Ora, por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? O que será que Jesus espera de nós? Penso que Jesus espera de nós que sejamos deuses e que façamos o que ele fazia e muito mais. Jesus jamais revogaria uma lei natural, a lei de liberdade e a do progresso, descritas no Livro dos Espíritos. Através de nosso livre-arbítrio fazemos escolhas, e através dessas escolhas nós vamos progredir ou não. A gente não pode nunca se esquecer que Jesus já foi como nós, tanto em nível intelectual quanto moral. E se ele chegou ao nível em que ele se encontra hoje, foi através das escolhas que fez ao longo de suas muitas existências. Jesus não nasceu pronto. Às vezes a impressão que eu tenho é que a gente pensa assim, né? Ele já nasceu pronto. Não. Ele trabalhou para evoluir. E por que será que ele não nos entregaria tudo pronto sem que a gente precisasse de esforço próprio? Será que a gente dá tudo pronto para aqueles a quem amamos e para aqueles que estão sob a nossa tutela? Sejam eles netos, filhos, sobrinhos, enteados, alguém que nos chegou pela via indireta? Será que é certo entregarmos algo pronto a essas criaturas? Será que essas criaturas vão dar valor àquilo que simplesmente estando lhes oferecendo, sem saberem o quão custoso foi para nós adquirirmos essas coisas que de coração lhes oferecemos? Será que dessa forma estaremos ajudando esses irmãos? Sim, porque apesar de entes amados, são nossos irmãos de caminhada. Será que nós os ajudamos a progredir quando lhes facilitamos a aquisição de coisas, sejam elas materiais ou espirituais? Cada espírito guarda o seu próprio tesouro dentro do coração. E isso está lá guardado a 7 chaves. E essa comunhão só vai acontecer quando nós resolvermos abrir essas portas secretas. Cada um de nós tem virtudes alcançadas através de nossas muitas encarnações. Mas também nós temos muitos vícios, muitos defeitos a vencer. Quando será que a gente vai abrir as nossas portas? Aquelas portas que nos permitirão desfrutar da tão sonhada felicidade, né?
aquela felicidade relativa que nos será permitido alcançar. O que será que está faltando para que a gente abra essa porta que vai nos fazer exercitar o bem, que vai nos ajudar a sermos solidários, a vencermos preconceitos, a sermos fraternos? A doutrina espírita nos dá a certeza de que um dia essa porta será aberta. Quando? Só depende da nossa vontade e do nosso esforço. Como assim, Marta? Quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores, que eu confesso a vocês que quando eu li a resposta pela primeira vez, me causou espanto. Pela segunda, pela terceira. Acho mesmo que só com o passar dos anos e na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai realmente entendendo aquilo que os espíritos estavam querendo nos dizer. E mesmo assim ainda temos uma certa dificuldade, uma certa resistência. Nessa pergunta, por exemplo, Kardec diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Kardec está claro, né? Cristalino. Eu posso, se eu quiser, eu posso vencer esses vícios, né? Esses defeitos que eu trago comigo? Olha o que os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Até aí, tudo mais ou menos. Mas olha só o que eles dizem: o que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Nesse momento, quando eu li isso há anos atrás, eu disse: mas como assim? Eu me esforço, eu quero melhorar. Não, isso está errado. E sempre que me batia com essa questão, fazia esse questionamento: será que isso está certo? Hoje eu confesso a vocês que vejo diferente. E acho que muitas vezes falta vontade, sim. A gente fala que quer. E eu acho que a gente até quer. A gente quer vencer. Coisas que a gente acaba se prejudicando, acaba prejudicando aqueles a quem amamos. Eu acho que a gente realmente se incomoda com essas coisas. Mas o problema é a tal da vontade. É a força que a gente precisa fazer para conseguir vencer essas más inclinações. É a perseverança. A impressão que eu tenho é que a gente dizia... Aí me lembra aquela dieta que a gente começa a fazer na segunda-feira e diz que tudo vai mudar, que a gente vai conseguir. Aí quando chega lá pela quarta, a gente já comeu alguma coisa que não devia. E aí, como a gente já comeu, aí a gente continua. A gente não entende que como a gente se predispôs a fazer uma mudança e escorregou num determinado dia, que basta no dia subsequente a gente retomar nossa proposta. Mas não, a gente simplesmente larga de mão. Então hoje, com os cabelos brancos que vão crescendo, a gente vai entendendo que realmente falta vontade e que a gente faz menos esforços do que deveríamos fazer. Aí fiquei pensando nessas coisas insignificantes, né?
a que os espíritos se referem e me lembrei, né? O que será que custa para nós, ao invés da gente ver um filme que excite as nossas emoções, né? Aí a gente vai ver um filme de terror antes de dormir. Precisa. Se a gente anda com insônia, ou então se a gente anda com sono muito turbulento, se a gente não consegue dormir direito, a gente vive com pesadelos, será que não é, esse esforço não é muito insignificante? Ah, Marta, mas eu adoro filme de terror. Poxa, mas você precisa ver um filme de terror antes de você dormir? Não é melhor a gente relaxar para a gente conseguir uma noite tranquila, se é aquilo que a gente realmente quer? Pensei também em quantas vezes a gente percebe que os ânimos estão se alterando, seja na nossa casa, seja no ambiente de trabalho, muitas vezes até na casa espírita, sim. Aí o que a gente faz? Quando a gente percebe que os ânimos estão se alterando, ao invés da gente simplesmente sair, dizer, não, vou ficar quieto, vou sair, a gente acaba entrando na contenda. E aí aquilo que poderia ter sido resolvido, aquilo que poderia ter simplesmente sido extinto, a gente acaba por colocar uma pimenta extra, um fogo naquela fogueira. Então, são esforços pequenos, sim, que a gente simplesmente prefere não fazer, ou acha mais cômodo, né? E aí eu fiquei lembrando daquela comparação que Emmanuel faz da semente com a gente, e fiquei pensando que todos esses recursos, os recursos dos quais nós necessitamos, eles estão aí, à nossa disposição. E a gente não os utiliza, ou porque a gente não enxerga, ou simplesmente porque a gente não quer. Nossa pouca elevação moral ainda não nos deixa entender o quanto é importante a gente abrir aquela porta, aquela escondida lá dentro do nosso coração. Porque só dessa forma a gente vai conseguir aquele encontro com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Aí eu me lembrei de uma história que está lá no livro Céu e Inferno. Tem uma parte no Céu e Inferno que fala de espíritos felizes. Kardec entrevistou, a gente sabe que Kardec fez várias entrevistas, né? Ele evocou diversos espíritos e algumas dessas histórias foram usadas em suas obras. Então, lá no Céu e Inferno, ele compilou uma série, né, de casos, de histórias, e dentre essas histórias estão a dos espíritos felizes, e colocou ali para que a gente veja, né, para que a gente entenda como é que esses espíritos viveram, para que eles possam estar lá dentro desses espíritos, fazendo parte, né, desses espíritos felizes. E lá tem uma história da Condessa Paula. A Condessa Paula, em sua última vida, era uma mulher jovem, bela, rica, ilustre. E ela desencarnou aos 36 anos de idade. Mas era dessas criaturas tão boas. Sabe quando desencarna alguém que é tão bom que a gente diz assim, por que Deus retirou tão cedo essa mulher da face da terra, né? Porque ela era boa, ela era doce, ela era indulgente, estava sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal que fosse feito a ela. Maledicência jamais. Soberba e orgulho
não faziam parte do seu dicionário. Ela tratava aqueles que eram subalternos a ela com uma benevolência indescritível. Ela era tão preocupada com seus semelhantes que ela nunca atrasou o salário de um empregado. Ao contrário de muitos que achavam, né, e que acham até hoje, né, porque a gente precisa trazer essas histórias para o nosso dia a dia, que acham que podem gastar o salário de seus empregados porque precisam satisfazer alguma paixão. Muitas vezes uma viagem, um carro, um vestido novo. Depois eu pago meu empregado. Não, isso jamais aconteceu. O dinheiro, terminantemente, não era para satisfazer as suas fantasias ou para deixar de pagar aqueles a quem ela devia. Sua benevolência era inesgotável. E a caridade era algo que ela fazia, mas sem ostentação. Não, ao contrário. Só ela e Jesus seriam capazes de saber as lágrimas que ela secou e os desesperos que aquela mulher acalmou. Ela conseguia descobrir por detrás dos olhos das pessoas seus infortúnios ocultos e socorria com a delicadeza que eleva o moral em vez de abatê-lo. Porque nós temos várias formas de fazer caridade, né? A gente pode simplesmente fazer caridade, mas olhando de cima, fazendo questão de mostrar que existe uma diferença entre nós e aquele a quem estamos ajudando, ou a gente pode se fazer um igual. E aí a pessoa nem percebe que está sendo ajudada. Essa é a verdadeira caridade. E olha que interessante, por ser rica, seu marido ocupava, né, um alto cargo e dentro do lugar em que trabalhava. Por isso ela era obrigada a estar sempre organizando jantares. O que ela fazia? Não era miserável, mas economizava ao máximo naqueles jantares para poder sobrar mais, para que ela pudesse ajudar aqueles que precisavam. Ela foi evocada 12 anos após a sua morte por um de seus parentes que havia sido iniciado no Espiritismo. E olhem o que ela diz a ele. Ela diz que ela ainda estava muito longe do seu último degrau de evolução. E dizia que realmente ela teve uma vida, sua última vida na Terra, ela não soube o que significava um desgosto real, porque ela tinha tudo o que constitui felicidade para nós encarnados nesse planeta de provas e expiações. E aí ela pergunta, o que é a felicidade perto dessa que eu estou experimentando aqui no mundo espiritual? Em que assembleias de espíritos resplandecem um brilho que a vossa vista jamais poderia suportar. Enquanto vocês aí fazem passeios vagarosos com seus pés, aqui o que acontece são corridas através da imensidão, mais rápidas do que o raio, porque são feitas através do pensamento. Aqui tudo respira amor, confiança e sinceridade. Fala também a Condessa que lá
eles são muito ocupados, só que essas ocupações não têm fadiga, porque quem se cansa é o corpo físico. Não nos esqueçamos que o espírito não dorme. Quem descansa é esse corpo material, do qual nós precisamos para estarmos aqui reencarnados e para cumprirmos as muitas provas ou expiações que pedimos para estarmos cumprindo agora nessa vida. Então, ela nos diz que lá todos têm sua missão a cumprir, têm seus protegidos a assistir, seus amigos da terra a visitar, os mecanismos da natureza a dirigir e almas sofredoras a consolar. Que lá ninguém tem tempo de se entediar por um segundo. E aí ela diz que não foi sem lutas que ela chegou até onde ela se encontra hoje. Não. Ela diz que durante várias existências ela experimentou provas de trabalho e de miséria, que ela escolheu voluntariamente para purificar sua alma. E ela teve a felicidade de sair de todas essas provas que viveu vitoriosa, mas que havia uma ainda a suportar, e essa é a que ela mais tinha medo, porque ela achava a mais perigosa de todas, a da fortuna e a do bem-estar material. E ela resistiu a esse perigo. Chega mesmo a nos aconselhar para que deixemos essa prova da riqueza e do poder para quando estivermos mais fortalecidos espiritualmente. Porque diz ela que é uma prova muito difícil e que por isso a gente não deve se apressar em pedi-la. Quando nós estivermos amadurecidos, quando nós estivermos prontos, nossa porta também vai se abrir. Tudo assim, tudo a seu tempo, meus irmãos. Sem culpa, sem medo, porque Deus Pai é misericordioso e bom. Ele tem paciência e Ele nunca desistirá de nós. Para terminar, eu gostaria de ler um poema de Machado de Assis, homenageando aqueles que encontramos na estrada de nossas vidas e que são a mão que nos encoraja a gerarmos a maçaneta que abrirá nossa porta interior. O poema chama-se Bons Amigos. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar, porque amigo não se cala, não questiona nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar, porque amigo sofre e chora. Amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade, porque amigo é a direção. Amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos.
Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Que Jesus abençoe essa casa e que Jesus abençoe cada um de nós.